aqui em São Luís, aqui no Maranhão, no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão. É o 17º Congresso Internacional da Rede Unida. E para isso a gente conversa agora com o médico sanitarista, professor doutor Alcindo Perla. Doutor Alcindo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui também. Maravilha. Olha só a importância de um congresso como esse, né? E o 17º, já mostrando aí uma longevidade nesses assuntos relacionados à Rede Unida, né? Vamos explicar o que é a Rede Unida e o que é esse congresso internacional que está acontecendo aqui no âmbito da UEMA. Então, a Rede Unida é a única associação científica autodeclarada que eu conheço no mundo inteiro. Basta as pessoas dizerem que são da Rede Unida e assim será, não haverá pagamento, não tem boleto, não tem e-mail. E ela nasceu no final dos anos 60 com os projetos IDA, Integração Docente Assistencial. UNIDA, portanto, não é só a expressão, é a sigla também, que tentavam qualificar o ensino das profissões da saúde, levando os estudantes, além do hospital de ensino, que é muito tradicional na nossa formação, sobretudo de médicos, para as comunidades. Nos anos 80, esses projetos IDA foram complementados, e esse é um contexto latino-americano, né? Muitas universidades de outros países também estavam, com um outro projeto que chamava Uma Nova Iniciativa UNIDA. Pronto. Sempre com esse tema de dizer que a formação das profissões da saúde ela precisava acontecer em sintonia com a estruturação dos sistemas de saúde em cada país. E nós temos quase 40 anos de existência. Os primeiros congressos eram mais esporádicos, mas agora, há 16 anos, eles têm sido bianuais. Os 16 anteriores aconteceram em várias capitais do país, e a gente ficou de olho em São Luís e no Maranhão já algumas vezes. Não foi possível, porque a gente sempre precisa de bastante apoio local. E, bom, então decidimos em 2024, no congresso que aconteceu próximo da emergência climática lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no centro do estado, a gente manteve o congresso, embora todo mundo dissesse, olha, talvez melhor postergar. No nosso entendimento, a emergência climática é um problema da saúde, é um problema da formação das profissões, e a solidariedade não pode nos faltar. Então, se era ruim chegar em Santa Maria, também não era tranquilo trabalhar em Santa Maria. Nós mantivemos, o congresso foi bem expressivo, e a Escola de Saúde Pública, a professora Ana Lúcia disse, eu topo tentarmos em São Luís. Aí as pessoas disseram, não, vai ser muito difícil, porque a rede hoteleira, porque, enfim. E ora, para a Rede Unida, o desafio não é um problema, é o que movimenta. Viemos, então, com a expectativa de um congresso não tão grande, e há 40 dias atrás me dei conta de que estávamos nos aproximando dos 5.000 trabalhos inscritos, o que significa um bom indicador. Foi o maior número de trabalhos inscritos que nós tivemos na história dos congressos da Rede Unida, nem o congresso que nós fizemos na cidade do Rio de Janeiro. Estou usando a cidade do Rio de Janeiro só porque, bom, é hub de aviação, enfim, é uma cidade metropolitana. Nem lá nós tivemos um volume tão grande. E até o final do dia de ontem, nós tínhamos quase 4.000 pessoas inscritas, mas ainda chega hoje, e os 4.100 trabalhos, mais ou menos, foram aprovados, e eles estão sendo apresentados aqui no espaço da Universidade Estadual desde segunda-feira. São 80 sessões de trabalho, mas nós temos mais outras 90 sessões que acontecem com os nossos convidados internacionais, com pessoas do Brasil inteiro. Nós temos uma comitiva bem expressiva de Angola, que está no nosso queridíssimo hospital universitário. Temos
20 pessoas da Itália, de diferentes localidades. Ficou um congresso enorme, um dos maiores congressos que nós fizemos, e bom, em pleno São João do Maranhão. Sim. Olha só, doutor, esse grande evento, né, para tratar de todas essas relações com as questões sanitárias, do seu ponto de vista, né, nessa sua experiência que o senhor tem, qual o principal ou os principais problemas, né, que temos aqui em nosso país e que se iguala, digamos assim, nesses estados que vocês têm caminhado, andado, prospectado, inclusive, claro, né, situações para justamente resolver problemas. Quais são esses problemas? O que tem, com o passar do tempo, né, se perpetuado? O que destaca o Brasil, né, negativamente, claro, né? E se tem aspectos positivos, quais são esses, né? Embora, né, a gente tenha até dados bem recentes aí, inclusive sendo exaltados pelo governo federal, de alguns avanços em algumas esferas, né? Enfim, qual é justamente o panorama de Brasil, regiões e também, de repente, até aqui no estado do Maranhão? Então, essa pergunta, ela me suscita a pensar nesse paradoxo, né? O Sistema Único de Saúde nasceu no final dos anos 80, começou a ser implementado a partir dos anos 90, expandiu muito a atenção, o acesso à atenção à saúde pela atenção básica. Ele expandiu bastante a expectativa média de vida, a gente saltou quase 20 anos nesse período em que o SUS se expandiu, e com isso foram aparecendo problemas que são problemas associados, de um lado, ao envelhecimento da população, às doenças crônicas, e nesses últimos períodos a gente também tem, e mais outra vez, um paradoxo, o ressurgimento de doenças infecciosas, de um lado, por essa terrível pandemia de pensamento, que é a negação, que é a resistência às vacinas, enfim, essa coisa que nós vivemos, que existe no mundo inteiro, mas nós, nos últimos 6, 7 anos, tivemos um mergulho profundo nessa lógica, que é uma lógica assassina, né? Porque a negação e a restrição, a diminuição da cobertura vacinal, ela impacta no sistema de saúde. Mas nós tivemos a expansão aí grande, então, de doenças crônicas. Eu vou usar o exemplo do câncer, que na minha adolescência, não é exatamente muito recente, é um pouco mais tardia, mas alguém tinha diagnóstico de câncer e era praticamente uma sentença de morte. Agora nós temos um avanço importante, mas aí uma dobra, né? Nas regiões metropolitanas a gente acessa mais facilmente os serviços, no interior do Brasil a gente acessa menos frequentemente, portanto tem uma injustiça importante aí, que o direito à saúde que a Constituição assegura a todas as pessoas, ele é mais facilmente acessado para quem vive em grandes centros. Aí foi organizando, tem filas de espera. Eu considero pessoalmente uma indignidade uma fila de espera para receber atendimento. É ruim quando um profissional de saúde que teve formação, que sabe exatamente qual é o risco, qual é o procedimento, e é péssimo quando se trata da população que não sabe exatamente se vai ser atendida, se não vai ser atendida. Então, entre os avanços, eu não tenho dúvidas de dizer que agora tem especialistas e também as estratégias anteriores de resolver o problema da fila. Eu usei o exemplo do câncer. Nós temos uma das melhores legislações do mundo que diz que a suspeita de câncer precisa ser investigada em até 30 dias e a pessoa precisa estar em tratamento em até 90 dias. Então, isso... em que pese não ser, de novo, verdade para todo mundo, não ser igual para todo mundo, mas eu gostaria de ressaltar também o esforço que o governo faz desde 2013 com o programa Mais Médicos de levar a assistência ou a conexão com o sistema de saúde em áreas remotas. Esse é um problema muito importante. Na Itália, por exemplo, a gente, neste momento, e eu me retirei para a entrevista,
está com uma tábua com os italianos e com os centro-americanos discutindo isso, os desafios da assistência. O Mais Médicos, ele nos permitiu, entre outras coisas, uma belíssima exposição fotográfica que está acontecendo no Convento das Mercês, comemorando os 13 anos do Mais Médicos. Araquém Alcântara é um fotógrafo que todos nós temos um afeto importante, e esse foi o presente que o Congresso da Rede Unida trouxe para São Luís, a exposição aberta das belíssimas fotos do Araquém. Mas esse foi um programa importante. O Antônio Lino, que é um jornalista que o acompanhava, e também nós reeditamos o livro do Antônio Lino, traz histórias, e por trás daquelas fotos belíssimas, a gente tem histórias que dizem isso. Nunca tinha tido acesso a um profissional de saúde, a um médico, e também com visitas domiciliares, porque aquelas fotos são, sobretudo, disso. Então, nós temos avanços indiscutíveis do Sistema Único de Saúde, falhas substantivas e algumas coisas que são próprias desse prolongamento da vida. O tema do envelhecimento é um tema que também é importante. A experiência italiana avançou mais. Eles tiveram um grau de envelhecimento, como o Brasil está tendo aqui, em 50 anos, eles tiveram em 250. Então, tem acomodação cultural também. Enfim, essas temáticas a gente tem trazido aqui, estão na programação do 17º Congresso, mas o tema também do diálogo dos saberes da ciência com os saberes das populações quilombolas, indígenas. Por isso que o slogan é sabedoria e soberania com alegria Sim. Que as festas juninas têm nos dado de sobra aqui. Claro. É um momento perfeito para ter esses eventos também, né? Enfim, ainda mais um evento dessa monta, um congresso internacional. Professor Alcindo, eu agradeço a sua presença aqui, aproveitem, né, esse tempo todo, vocês são de uma importância gigantesca para a nossa sociedade, né, para a saúde, não só aqui do Brasil, a saúde do mundo, né, estamos relacionados, claro, dentro de uma sistemática que hoje, né, coisas acontecem em um continente, em outros são sentidos, né? A gente passou por uma pandemia que mostrou muito bem isso, enfim, e que todas essas questões, né, sejam muito bem encaminhadas, e a gente tem a certeza disso, né, que isso está acontecendo, e aqui em terras maranhenses, especificamente na Universidade Estadual do Maranhão, tá? Conte com a gente também na divulgação, claro, né, desses avanços, e a gente espera o senhor em uma outra oportunidade para trazer mais informações aqui para a gente. Muito obrigado e um bom trabalho, né, que o senhor já retorna agora, vai lá para o evento e, enfim, é o tempo todo... Vou voltar para a mesa que estava, não sem antes reiterar o convite para a população. Sim, claro. Local. Convento das Mercês, a exposição dos 13 anos do programa Mais Médicos, com fotos belíssimas do nosso queridíssimo Araquém Alcântara, isso como um presente que a gente trouxe aqui para a cidade em troca dessa energia, dessa vibração e de um conjunto exorbitante de boas experiências que vocês têm aqui no Maranhão também e que estão nos ensinando bastante. Que maravilha! Muito obrigado aqui pela sua presença, o professor médico sanitarista Alcindo Ferla, nesse 17º Encontro Internacional da Rede Unida. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. E a gente continua aqui no Jornal Rádio Universidade, após o break, tomar uma aguinha, porque quem vem agora é Felipe Clã.